lugar, levante as suas mãos ao Senhor e diga para Ele: Senhor, nós viemos aqui para adorar o Teu nome, para Te bendizer. Aleluia, aplauda Ele. Nós estamos reunidos em Teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra Te adorar. No Calvário nos amaste, Senhor, com Teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra Te adorar. Olha Ele, pra Te adorar, pra Te adorar.
dados ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Só Ele é Senhor, 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 só Ele é Senhor. Levante as suas mãos a Ele. Só Ele é o Senhor, 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 só Ele é o Senhor. Digno de honra, digno de louvor, de adoração, prostrados aos teus pés, nós rendemos nosso coração. Só Ele é Senhor, só Ele é o Senhor, digno de louvor. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, digno de louvor. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, digno de louvor. Aplauda o nome dele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toma teu assento. Obrigado, Jaque. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Eu estava ministrando hoje à tarde essa palavra. Eu quero compartilhá-la com você. 1 Samuel, no capítulo 16. Você encontrou? Diga amém. Versículo 1 em diante diz assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha o chifre com azeite e leve-o com você. Vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Repete comigo: eu escolhi Seus filhos para ser rei. para ser rei. Aleluia. O Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo a encontrá-lo e perguntaram: a tua visita é de paz? E ele respondeu: sim. Eu vim oferecer sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos também se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu a Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na minha presença é o escolhido do Senhor certamente. Mas o Senhor disse: não te impressiones com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo as pessoas pela aparência. Elas olham para a aparência, mas eu olho para o coração.
Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. E assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tem um caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande-o chamar, falou Samuel. Nós não vamos oferecer sacrifício, ou não iremos nos assentar à mesa, enquanto ele não vier. Assim Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: é este, unja-o. E Samuel então pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Irmãos, irmãs, irmãos, o Senhor é maravilhoso. E esse texto é conhecido de todos nós. Quantos não conhecem esse texto? Mas há algo tremendo nessa noite, eu quero compartilhar contigo. Então feche teus olhos e vamos adorar o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos, te engrandecemos, porque tu és Deus maravilhoso. Não há Deus que se compare a ti, não há Deus como tu, Senhor. E ó Pai, depois de adorarmos ao teu nome, de bendizermos ao teu nome nesse lugar, nós queremos também nessa noite abrir os nossos corações para receber a tua palavra, e que a tua palavra verdadeiramente edificante possa encontrar corações que queiram ser edificados. E assim, como Isaías diz, a tua palavra não voltará vazia, aliás, ela jamais voltará vazia, e que ela cumpra nessa noite o propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu estava analisando esse texto e tem tanta coisa que a gente poderia falar nessa noite, mas eu vejo um coração atribulado depois que o profeta começa a falar: não foi este, não, Deus não escolheu, não, Deus não escolheu. Imagine, um profeta chega na nossa casa e fala assim: eu vim escolher um dos teus filhos. Aliás, o Senhor já escolheu um dos teus filhos para que ele governe sobre todo Israel. Caramba! E aí o coração de Jessé fica extremamente enaltecido, né? Alegre, jubilante. Meu Deus, sairá da minha casa o novo rei de Israel. E Saul era rei nesse tempo. Na verdade, ele continuou rei por um bom tempo ainda. E aí ele apresenta o seu primogênito. Ele começa do maior e vai descendo. Ele começa por Eliabe. E aí o profeta olha e fala assim: uau, deve ser esse, alto, forte, bonitão, deve ser esse aí. E aí Deus dá uma cutucada no profeta e fala assim: Samuel, por que tu está olhando para a aparência? Tu não me conhece? Será que você não percebe ou não percebeu que eu não olho para a aparência, Samuel? Por que você está envolvido com a aparência dele? Eu já o rejeitei, eu não escolhi ele. Vocês podem olhar para a aparência, mas eu olho para o coração. Uau! E aí Samuel já fica: espera lá, já dei o meu vacilo do dia, não preciso vacilar mais, não preciso mais ficar dando mole. E aí vem o outro. Jessé deve ter pensado: provavelmente é este, né? E o profeta só diz: não. E passa o terceiro: não. Vem o quarto filho: não. Aí eu já fico imaginando o coração de Jessé. 4 e nada. Vem o quinto. Até Jessé já deve estar assim: não é. Não é esse aí não. E acertou, não era. Vem o sexto filho. Jessé já está assim:
Já não acredito que seja qualquer um deles. Imagine o coração deste pai, que quando o profeta entra na sua casa está jubilando, e agora passam 6 filhos, e não são nenhum deles. E aí ele pega o 7º filho, e apresenta o 7º filho. Talvez ele pense assim: se não for esse, acabou, né? Se não for esse, já era. E não é. E aí ele não apresenta mais filho nenhum. Samuel fala assim: caramba, eu não errei de casa. O erro que eu tinha que cometer, eu já cometi, que foi olhar para a beleza de Eliabe. Não é por aí. Outro erro eu não cometi. Tanto que o Senhor falou: pega o chifre, não um chifre, mas o chifre. Samuel, quando foi ungir Saul, ele pegou um vaso ou um chifre. Mas quando ele foi ungir Davi, ele levou o chifre. Que diferença faz, pastor? Toda a diferença. Um vaso ou um chifre é um artigo indeterminado, pode ser qualquer chifre de carneiro. Mas Samuel tinha um chifre, ou melhor dizendo, o chifre com azeite, que era específico, era separadíssimo, e foi esse que ele trouxe. Quando você olha para a unção de Saul, me parece que no capítulo 10, se não me falha a memória, por ali, né? Ele leva um chifre qualquer, um vaso qualquer. Mas para Davi não, ele foi muito específico. Era aquele que ele já carregava consigo. Não ungia qualquer coisa com ele, não ungia qualquer um com ele. Era muito especial. E ele vira então para Jessé e fala: mas acabaram os teus filhos? Foi necessário a intervenção do profeta para sacudir Jessé. Foi necessário o profeta: oh, acabou? Ele: não, tem um caçula, tem um mais novo, tem um guri aí, está lá nas ovelhas lá, está lá cuidando das ovelhas. E Samuel deve ter pensado: uau, que negligência desse pai. O profeta vem à sua casa, ele não sabe qual o motivo, e ele deixa o seu filho excluído da presença de Deus. O profeta era a representação da presença de Deus. O profeta era o ungido de Deus, estava dentro da sua casa, e você negligenciou um dos teus filhos. Irmãos, que coisa terrível. Essa história de Jessé se repete muito hoje. A presença de Deus está sendo colocada diante de nós. A presença de Deus vem a nós todos os dias por sua palavra, e nós negligenciamos aos nossos filhos a presença de Deus. Pais negligentes que nós somos. Desde o nascimento do Mateus, meu filho hoje com 23 anos, casado, bem casado, que eu apresento a palavra de Deus para ele. Eu tenho os meus erros nas minhas fases? Claro que eu tenho, igual a Jessé, pior do que a Jessé. Mas eu nunca deixei de ler a palavra de Deus para o meu filho. Nunca deixei de apresentar Deus para o meu filho. Imagine um profeta dentro da tua casa, e você apresenta os teus 7 filhos, mas o 8º não está lá, por erro teu. Irmãos, irmãs, quantas vezes nós estamos apresentando para os nossos filhos, o que é pior ainda, deixamos de apresentar Deus e apresentamos outros deuses. Deuses como celular. Celular é um Deus. Sabe por quê? Porque ele domina. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, ó: você não pode ter 2 senhores, ou tu serve a Deus, ou tu serve as riquezas. Jesus chamou as riquezas de Senhor. Sabe por quê? Porque domina. Tudo que te domina é Senhor sobre ti. Tudo que domina a sua mente
é senhor sobre a tua vida, goste você ou não. Você é um alcoólatra? O álcool é teu senhor. Ele te personaliza, ele te perpetua. Você é escravo dele, ele é teu senhor. Você gosta de jogar, jogatina? Joga na loteria esportiva, joga no bicho, joga em qualquer raio desse aí. Ele é senhor sobre você. Não, pastor, eu só jogo de vez em quando. Mas é senhor sobre a tua vida. Quando tu vê escrito lá na lotérica assim, ó, 50 milhões de reais que vai oferecer qualquer jogo desse aí, não sei, né? Não conheço os nomes. Aí, camarada treina. Né, José? Meu Deus, eu tenho que jogar. É senhor sobre ele. É Deus. Televisão. Carro. Então tem uns carros aí que, misericórdia, Deus me livre e guarde desses carros. A serviço do Rei Jesus, mas não carrega ninguém para a igreja. Vê uma senhora com as bolsas indo para casa desesperada, com tanto peso, para o carro numa sombra, espera a mulher chegar em casa, né? Para não entrar no teu carro, porque está cheio de bolsa, está toda suada, vai botar cheiro, né, de CC no banco do teu carro. Teu carro é senhor de você. É ou não é? A gente faz pior até do que Jessé. Todo mundo discrimina Jessé. Já vi muitos pregadores, todo mundo. Abandonou o filho, deixou o filho para lá, esqueceu do filho. E nós? E nós? Então o coração daquele homem estava desesperado. Mas Deus cuidou de tirar o desespero do coração de Jessé. Você não tem mais nenhum filho? Tem. E quando o garoto chega, quando o guri chega, todo suado, fedendo a ovelha, imagina? Que ele estava no meio do pasto, devia estar cheio de carrapato. Era ruivo, para piorar a situação, né? Judeu ruivo, um negócio bem esquisito. Diz a Bíblia que ele era até bonitinho, né? Devia ser o Zé bonitinho da parada. Chega, todo mundo para, os 7 filhos dentro de casa, a mulher dentro de casa, o pai dentro de casa, o profeta com azeite na mão, e entra aquele garoto fedendo. Imagina? Ele olha assim, o que está acontecendo? Samuel, não está acontecendo não, meu filho, vai acontecer agora. Abaixa a tua cabeça aí, porque o azeite vai ser derramado sobre ti. Porque quando você entrou naquela porta ali, Deus falou assim, ó, unja-o, aleluia! Ele foi esquecido da família, mas eu não esqueci. Eu o escolhi. Amém ou não? Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28, 29, diz que Deus escolheu as coisas simples deste mundo para confundir as robustas, né? Confundiu as loucas desse mundo, as coisas, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Nós não somos nada, queridos, a não ser servos do Senhor, e ainda que negligenciamos isso. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, primeiro era no coração de um pai que foi acalentado. Quando o filho mais novo chega, o azeite é derramado na cabeça dele, aquele pai deve ter ficado aliviado. Meu Deus, graças a Deus, vai sair da minha casa um novo rei. Ainda que não era o que eu queria. Mas ainda vejo uma outra coisa. Deus olha para onde? Para o coração. 2 Coríntios 5, no versículo 7, diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. O que você tem crido e o que você tem visto? Mateus 14, Pedro, andando sobre as águas, olhou para as circunstâncias e aí ele começou a afundar. Deus estava olhando para um coração simples de um pastor de ovelhas. Te chamei de trás das malhadas. Não é assim que canta Ludmila Ferber? Lá atrás das malhadas, das ovelhas, havia um coração intenso,
em adorar a Deus. Havia um coração que não estava preocupado de ser escolhido. Imagine, Jessé estava preocupado que Deus escolhesse um dos seus 7. Os 7 estavam preocupados que Deus escolheria um deles. Mas havia um que Deus já havia escolhido, que estava lá no meio das ovelhas, que não estava preocupado de ser o escolhido, estava preocupado de ser o servo. Estava preocupado de servir, de cuidar daquilo que estava na sua mão. Um coração simples. O salmista diz, no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. E renova em mim o Espírito do Senhor, o Espírito inabalável. Amém? Que nós sejamos como Davi, corações simples. Ezequiel 36:26 diz que o Senhor vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e junto com esse coração de carne, Ele vai colocar o próprio Espírito dele. Nós precisamos ter corações simples. Salmo 24 diz: Senhor, quem vai entrar no santuário para te adorar? Ele diz: os que têm mãos limpas e são puros de coração. Onde está o teu coração, querido? Onde está o teu coração, querido? Davi chegou. O que está acontecendo? Ninguém teve tempo de falar nada. Só o profeta falou: coloque os teus filhos todos os dias na presença do Senhor. E sabe quem vai falar com ele? O Espírito Santo, porque Samuel ali representava o Espírito Santo. Samuel ali representava a presença de Deus. E quando Davi chega, a presença de Deus inunda a vida de Davi. Diz o versículo 13 que o Espírito do Senhor tomou conta de Davi e nunca mais se apartou dele. Uau! O Salmo 127 diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do Senhor. Sabe o que a flecha faz? Qual é a intenção da flecha? Alcançar onde a minha mão não alcança, chegar onde os meus pés não chegam e conquistar. Os teus filhos vão conquistar tudo o que Deus prometeu. Que você talvez ainda não tenha alcançado, os teus filhos vão alcançar. Amém ou não? Amém, Josué? Você vai alcançar? Eles vão alcançar. Eu tinha um sonho, quando eu era mais novo, meus 18, 19 anos, eu passava lá na CSN e ficava olhando lá no escritório central e falava: poxa, eu queria trabalhar nesse lugar. Cheguei a entrar lá muitas vezes, mas como gerente de uma outra empresa, nunca trabalhei lá. E foi o primeiro lugar que meu filho foi trabalhar. Deus o colocou lá dentro. E o dia que o Mateus começou a trabalhar lá, não foi chamado para trabalhar, eu estava em Governador Valadares. E ele me ligou e conversou comigo e falou: pai, está tudo certo. E lá, não me lembro se eu comentei isso com a pastora, e lá em Governador Valadares, meu coração se encheu de alegria, porque eu falei: Deus cumpriu na vida do meu filho o que era um sonho meu. Quantos sonhos você tem? Olhe para os teus filhos. Talvez eu não alcance, mas Ele vai alcançar. Amém. Os teus filhos vão alcançar. E quando Davi levantou dali, ele foi ser rei de Israel? Não. A promessa foi para dentro dele e começou a gerar dentro dele um novo rei. Um rei segundo o coração de Deus. Que o Senhor possa olhar para o nosso coração, encontrar um montão de buraco, porque no meu tem bastante. Tem buraco que não acaba mais, Tem sofrimento que não acaba mais, mas também tem um Deus que está aqui todos os dias, curando, restaurando, renovando cada dia mais. E vai ser assim.
Amém? Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Que o nosso coração seja um coração que apresente todos os dias o Senhor aos nossos filhos. Não é ficar apresentando pipa, estou terminando aqui, não é apresentar bolinha de gude, isso faz parte. Eu jogava bolinha de gude com o Mateus, eu jogava bola com o Mateus, eu brincava de cavalinho com o Mateus, né? Eu brincava de xadrez com o Mateus, não deixava ele ganhar com facilidade, não deixava mesmo. A pastora esses dias ainda estava lembrando disso, né? Você não dava mole, eu falei, não, tinha que formar um homem. Para você ganhar de mim, vai ter que ser na sua custa, no seu desempenho, não vou te dar mole. E tá aí, ó, formou um homem, graças a Deus. Mas brincava, né? Pipa, ele nunca quis soltar pipa comigo, foi soltar pipa lá no Morro do Gama com o Vaguinho, né? Espertinho, já estava de olho na Maiara. Mas todos os dias, ainda que eu brincasse com ele, ainda que a gente ficasse 20 minutos, 10 minutos no celular, a gente separava um tempo para ler a palavra de Deus juntos. Para eu orar com ele, para a pastora orar com ele e depois ele orar com a gente. Eu me lembro que eu ia na casa de um irmão, que eu não vou falar o nome, e as crianças não oravam no café da manhã, ou da tarde, mas era no café da tarde. Depois de algum tempo, os próprios pais chegaram para a gente e falaram assim, olha, meus filhos, quando a gente senta à mesa, falam assim, vai orar não? E eles oravam, eles oram, né? Então esse é o nosso legado, queridos, apresentar o Senhor aos nossos filhos. Amém? Vamos orar? Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós conhecemos dois corações. Primeiro, o coração de um pai e depois o coração de um filho. Um coração de um pai que começou feliz e estava ficando em desespero, mas por causa de um coração puro que havia no filho, o Senhor mudou a sorte daquela casa. A casa de Jessé se tornou a raiz, aleluia, de uma nova história para o povo de Israel, e não somente para aquele povo, mas para todos nós, porque em Davi, na raiz de Davi, nós recebemos Jesus Cristo, o Senhor. Então, meu Deus, que nós possamos colocar os nossos corações diante do Senhor, diante de Ti. E como lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz que ninguém se prive da graça de Deus e que nos nossos corações não nasça nenhuma raiz de amargura e que ela brotando nos contamine e as pessoas que estão diante de nós. Que não haja isso no nosso coração, mas que sejamos homens e mulheres que tenham corações moldáveis, corações apresentáveis ao Senhor, corações que o Senhor pode entrar e fazer habitação dele. Como diz Apocalipse 3:20, tu estás à porta e bate, e o nosso coração vai se abrir para que o Senhor entre e ceie conosco e faça morada no nosso coração. Senhor, nessa noite nós entregamos a Ti o nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Em Cristo Jesus, nós apresentamos essa oração diante de Ti. Amém. Amém? Graças a Deus.